A primeira civilização do mundo surgiu em um dos locais mais férteis da Terra, a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é amplamente reconhecida como o berço da civilização humana. Situada entre os rios Tigre e Eufrates, em uma região que hoje corresponde principalmente ao Iraque e partes do Irã, Síria e Kuwait, essa área foi o palco do surgimento das primeiras cidades-estado e de avanços culturais, tecnológicos e sociais que moldaram a história da humanidade. Arroz a civilização suméria, o início de tudo. Os sumérios foram o primeiro povo a estabelecer uma civilização organizada na Mesopotâmia, por volta de 4000 a.C. Eles fundaram cidades como Ur, Uruk, Lagash e Eridu, cada uma funcionando como uma cidade-estado independente, governada por um patesi, uma figura que acumulava funções religiosas e administrativas. Entre suas principais contribuições estão: escrita cuneiforme, um dos primeiros sistemas de escrita da história, gravado em tábuas de argila. Sistema de irrigação, obras hidráulicas para controlar as cheias dos rios e garantir a produção agrícola. Zigurates, templos em formato de pirâmide escalonada, dedicados aos deuses locais. Organização social complexa, com classes sociais bem definidas e uma economia baseada na agricultura e no comércio. Prédio clássico povos e impérios que sucederam os sumérios. Após os sumérios, outros povos se destacaram na Mesopotâmia. Acádios, sob o comando de Sargão I, unificaram a região por volta de 2300 a.C., formando o primeiro império semita conhecido. Amoritas, babilônios estabeleceram o Império Paleobabilônico, com destaque para o rei Hammurabi e seu famoso Código de Leis. Assírios, conhecidos por sua organização militar e conquistas territoriais, dominaram vastas áreas do Oriente Médio. Caldeus, neobabilônicos restauraram o poder babilônico no século VII a.C., sendo Nabucodonosor II seu governante mais notável. Legado da Mesopotâmia. A Mesopotâmia legou à humanidade inovações fundamentais. Escrita e literatura, além da escrita cuneiforme, produziu obras como a Epopeia de Gilgamesh, matemática e astronomia, desenvolveram sistemas numéricos e conhecimentos astronômicos avançados, direito, com o Código de Hammurabi, estabeleceram um dos primeiros conjuntos de leis escritas, urbanismo, planejamento de cidades com infraestrutura complexa. Essas contribuições influenciaram profundamente outras civilizações antigas, como o Egito e a Grécia, e continuam a ser estudadas por sua importância histórica e cultural. Nesta região, nasceu a civilização suméria, marcada por suas inovações e organização social. A civilização suméria surgiu por volta de 4000 a.C. na região sul da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Favorecidos por solo fértil e recursos hídricos, os sumérios desenvolveram as primeiras cidades-estado, como Ur e Uruk, com organização social hierárquica e templos religiosos, zigurates. Inventaram a escrita cuneiforme, criaram avanços em irrigação, matemática e tecnologia, como a roda e o arado. Sua cultura influenciou profundamente outras civilizações da região e deixou um legado duradouro para a história da humanidade. Os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, a agricultura e formaram cidades-estado independentes. A civilização suméria, estabelecida no sul da Mesopotâmia por volta de 4000 a.C., destacou-se por inovações significativas em escrita, agricultura e organização urbana. Escrita cuneiforme, os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme por volta de 3500 a.C., considerada a primeira forma de escrita da humanidade. Inicialmente utilizada para registros comerciais e administrativos, essa escrita evoluiu para expressar aspectos religiosos e literários, sendo adotada por diversos povos mesopotâmicos posteriormente. Agricultura. A agricultura era a base da economia suméria. Os sumérios cultivavam trigo, cevada, linho e outras culturas, utilizando sistemas de irrigação para aproveitar as águas dos rios Tigre e Eufrates. O excedente agrícola permitiu o crescimento populacional e o desenvolvimento de outras atividades econômicas. Cidades-estado. A sociedade suméria organizava-se em cidades-estado independentes, como Ur, Uruk e Eridu, cada uma com seu próprio governo e divindade protetora. Essas cidades eram centros políticos, religiosos e econômicos, caracterizadas por estruturas monumentais como os zigurates. Essas características refletem a complexidade e a influência duradoura da civilização suméria na história da humanidade. Os rios Tigre e Eufrates foram vitais, proporcionando água e solo fértil para a agricultura. Os rios Tigre e Eufrates foram fundamentais para o desenvolvimento da civilização mesopotâmica, situada na região conhecida como Ur Crescente Fértil. Suas águas permitiram a prática da agricultura irrigada, essencial para a subsistência e o crescimento populacional. As cheias dos rios depositavam sedimentos férteis nas margens, tornando o solo propício para o cultivo de cereais como o trigo e cevada.
Para aproveitar ao máximo esses recursos, os mesopotâmicos desenvolveram avançados sistemas de irrigação, incluindo canais, diques e reservatórios, que controlavam as cheias e distribuíam a água de forma eficiente. A abundância de alimentos resultante da agricultura irrigada possibilitou o surgimento das primeiras cidades-estado, como Ur, Uruk e Eridu. Esses centros urbanos tornaram-se núcleos de poder político, religioso e econômico, marcando o início da vida urbana organizada. Além disso, os rios serviam como importantes vias de transporte e comunicação, facilitando o comércio e o intercâmbio cultural entre diferentes regiões. A necessidade de gerenciar os recursos hídricos e coordenar as atividades agrícolas levou ao desenvolvimento de estruturas administrativas e burocráticas complexas. Esse contexto contribuiu para a criação da escrita cuneiforme, inicialmente utilizada para registros contábeis e administrativos. Em resumo, os rios Tigre e Eufrates foram pilares do florescimento da civilização mesopotâmica, influenciando profundamente sua economia, organização social, cultura e avanços tecnológicos. Os sumérios tinham uma rica mitologia, adorando deuses como Anu, Enlil e Inanna, expressando suas crenças em relatos épicos. A religião suméria era politeísta e profundamente integrada à vida cotidiana, influenciando a política, a cultura e a organização social. Os sumérios acreditavam que os deuses controlavam todos os aspectos do universo e que os humanos foram criados para servi-los. Essas divindades eram antropomórficas, representando forças naturais e sociais, e habitavam templos construídos nas cidades-estado. O panteão sumério incluía deuses como Anu, um deus do céu, Enlil, um deus do vento e das tempestades, Enki, um deus da água e da sabedoria, e Inanna, um deusa do amor, da fertilidade e da guerra. Cada cidade-estado tinha sua divindade patrona, e os templos, especialmente os zigurates, eram centros religiosos e administrativos. Os sumérios realizavam rituais e oferendas para manter a harmonia com os deuses, incluindo cerimônias como o casamento sagrado, que simbolizava a união entre uma deidade e o rei, garantindo a fertilidade e a prosperidade da terra. A mitologia suméria também abordava temas como a criação do mundo e a vida após a morte, influenciando profundamente as culturas posteriores da Mesopotâmia. Em resumo, a religião e a mitologia suméria foram fundamentais para o desenvolvimento de uma das primeiras civilizações humanas, moldando suas estruturas sociais, políticas e culturais. Entre suas inovações, destacam-se a roda, o calendário lunar e sofisticados sistemas de irrigação. A civilização suméria, florescendo na Mesopotâmia a partir de 4000 a.C., legou à humanidade inovações tecnológicas e culturais fundamentais que moldaram o curso da história. Escrita cuneiforme, os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme por volta de 3200 a.C., considerada a primeira forma de escrita da humanidade. Inicialmente utilizada para registros comerciais e administrativos, essa escrita evoluiu para expressar aspectos religiosos e literários, sendo adotada por diversos povos mesopotâmicos posteriormente. Invenção da roda, a roda, criada pelos sumérios por volta de 3500 a.C., revolucionou o transporte e a cerâmica. Inicialmente utilizada na produção de cerâmica, sua aplicação expandiu-se para veículos de transporte e carros de guerra, facilitando o comércio e a mobilidade. Sistemas de irrigação. Para aproveitar as águas dos rios Tigre e Eufrates, os sumérios desenvolveram avançados sistemas de irrigação, incluindo canais, diques e reservatórios. Essas técnicas permitiram a agricultura em larga escala, sustentando o crescimento populacional e urbano. Avanços em matemática e astronomia. Os sumérios introduziram o sistema sexagesimal, base 60, que influencia até hoje a medição do tempo e dos ângulos. Desenvolveram conhecimentos em aritmética, geometria e álgebra, além de observações astronômicas que auxiliaram na criação de calendários e na previsão de eventos celestes. Metalurgia e ferramentas. Dominando a fundição de metais como o bronze, os sumérios fabricaram ferramentas, armas e utensílios que impulsionaram a agricultura, a guerra e a construção. A utilização do bronze marcou o início da Idade do Bronze na região. Essas inovações demonstram a engenhosidade suméria e seu papel crucial no estabelecimento de fundamentos para civilizações posteriores. A civilização suméria influenciou muitas culturas posteriores, como os babilônios e os assírios. Com o tempo, a Suméria enfrentou invasões, levando ao seu colapso e permitindo que impérios vizinhos como o babilônico prosperassem. O legado da Suméria continua a impactar nosso mundo, principalmente no desenvolvimento da escrita e da cidade organizada. A civilização suméria é uma base fundamental para o entendimento da história humana, e suas inovações ainda ecoam em nossas vidas modernas.